Vamos lá. A gente vai falar então sobre controle de identidade hoje. Queria começar só apresentando aí o Rodrigo Medina e o quer falar um pouquinho de você, Rodrigo? Olá pessoal, boa tarde. Sou o Rodrigo Medina, trabalho no Itaú Unibanco. Hoje eu sou líder de parte de arquitetura, responsável pelos domínios e subcategorias de acesso, no que tange a autenticação, autorização, governança de acesso e acesso privilegiado. Tenho 27 anos de Itaú. Estou aqui, espero contribuir um pouco para trazer um nível de conhecimento e experiências do dia a dia para vocês. Tá também? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Leme, eu sou coordenador Latam, né? Eu estou há um ano na frente de engenharia de AM do grupo da Natura, voltado em projetos de PAN e IDM, né? Tenho 12 anos de experiência no mercado voltados a projetos desse porte, implementando, automatizando esses processos. E hoje na Natura continuo essa sequência de projetos de evolução do nível de credenciais privilegiadas. Legal. Bom, vamos fazer uma introdução aqui rápida, tá? Sobre controle de identidade, né? Então a gente queria conversar um pouquinho mais sobre esse tema e um pouco mais a fundo até do que geralmente é abordado. Então o primeiro ponto era que eu queria salientar aqui, né? É sobre o cenário do Gartner, né, que está falando bastante, né? Na verdade, todos os especialistas de controle de identidade falam bastante sobre como a defesa cibernética, né, é uma estratégia, né, para a parte de PAN. E que é muito mais do que um PAN como a maioria das pessoas conhece. Tá? E sobre ransomware também, que eu acho que é um cenário que a gente está sofrendo bastante, né? A gente estava comentando até agora, um pouquinho antes da gente entrar, e como também esse controle de identidade pode ajudar. Então a gente vai falar um pouquinho de vários cenários aí, e como a maioria dos especialistas falam, né, hoje controle de identidade é o novo perímetro, né, de segurança. Então, eu acho que está mais que claro que a gente precisa levar um pouco mais a sério, né, e a gente investir um pouco mais em conhecimento, né, para todo mundo. E vamos começar então pela primeira pergunta. A primeira pergunta vai ser para o Medina, tá, Medina? Então, com essa indicação, né, do Gartner, né, falando sobre defesa cibernética, né, como o PAN pode entrar nessa estratégia de defesa cibernética, né, e ser muito mais do que um cofre de senha apenas, né, com gravação de sessão? Bom, a minha visão e experiência, né, com relação a esse tipo de assunto é que hoje a gente subestima as ferramentas, né, e o conceito de gestão de identidade privilegiada. Hoje é muito importante que a gente atrele exatamente a parte acho que falhou. Não, tá. Ok, desculpa. A parte de governança de identidades, a parte de autenticação, de autorização, bem como a de acesso privilegiado. Então, levando em práticas o que as ferramentas de mercado elas ofertam, os processos que regem esse tipo de subdomínio, a gente tem que elevar a maturidade e iniciando isso a partir de discoveries do ambiente, então a parte de gestão de ativos, a gente atrelar o processo de automações para fazer a governança das identidades nativas dentro das aplicações ou das plataformas de infraestrutura, baseando no que a gente não conhece do que foi governado, não confiando num processo de governança, atrelando o processo de governança a esse processo. Então a gente vai ter uma visibilidade, a gente obtém as visibilidades, a gente obtém um nível de acesso e aplica, baseado nesse nível de acesso de conhecimento, a característica de menor acesso de privilégio. A gente extrapola o conceito de cofre e pensa e começa a trabalhar com todo o endpoint, o destino final como privilegiado. Não importa se eu tenho uma credencial humana, não humana, mas que vai ser acessada num destino, a gente também garante o controle de sessão aquele determinado endpoint, aquele determinado servidor, aquela determinada instância EC2 que a gente subiu no ambiente cloud ou não.
Então, a gente atrela todo um ciclo de vida, fazendo monitoração, discovery contínua no ambiente, gestão do acesso privilegiado, governança com revisões, certificações e processos, atrelando as ferramentas de governança, bem como a sessão e autorremediação, caso tenha alguma não conformidade que foi atrelada nesse momento, nesse ciclo da gestão e a governança do acesso privilegiado. Então, ele vai muito além de um simples embarque dentro de uma ferramenta de cofre, um workflow para obter um segredo, e nesse modelo ainda a gente entra numa cilada, às vezes numa cilada que determinada pela necessidade do negócio, de não efetuar os rotacionamentos. Então nós ficamos suscetíveis a que esse tipo de vetor seja explorado. Então não rotacionamento das contas que estão custodiadas, ou não ter a máxima que é, na minha opinião, o suprassumo dessa arquitetura, que a gente começa a trabalhar com conceitos de provisioning em just-in-time ou a parte de efêmeros. A gente não começa a vincular dentro das plataformas alguns e deixar que as identidades em si sejam criadas nas soluções de destinos. Então, com isso, a primeira linha de ataque, como os enumerates, a gente acaba cortando esse tipo de acessibilidade. A gente já não tem mais acesso àquele nível de informação. Por quê? Porque eu randomizei a credencial. Não só a senha, o segredo, determinadas condições. A gente vai conseguir fazer os dois modelos, mas em alguns não. Então a gente randomiza o usuário, randomiza o segredo e atrela isso ao negócio. Então o que a gente precisa é trazer o negócio embarcado nisso para dar celeridade também do processo. Expor para os desenvolvedores, expor para a tecnologia, expor para áreas de negócio um caminho que seja lean, mais simples de uso, facilidade de uso. Então, expor bibliotecas para que os desenvolvedores consumam isso e consigam trazer isso embedded dentro da aplicação dele. Começar a gerar SDKs e colocar isso em algumas bibliotecas, e você coloca essa biblioteca para consumo, você acelera e deixa o processo mais fluido para que o desenvolvedor consiga implantar isso com velocidade e com segurança. E aí os nossos PDCAs de monitoramentos, discoveries, governança de usuários privilegiados fazem parte de todo esse ecossistema aí da gestão. Tá? Essa é a minha visão. Muito legal. Obrigado, Medina. Leandro, e você? Qual a sua visão aí dessa parte de PAN? Hoje, o PAN, nos últimos anos, ele criou uma força muito grande no mercado. Ele é essencial hoje para toda e qualquer organização, né? Hoje, ele faz parte de uma estrutura de controle de contas built-ins, acessos privilegiados ao longo da estrutura toda da nossa infraestrutura. Então, ele, pensando no cenário, no contexto de controle, trazer as áreas de negócio, as equipes de TI, juntos, desde o começo da estrutura desse processo, é um ganho muito grande. Então, a plataforma PAN, ela é essencial, só que trazer essas áreas de negócio, fazer a evolução disso acontecer dentro de uma organização, vai acelerar, como o Medina disse, a evolução do nível de maturidade dentro de um processo, de um contexto geral, né? Não adianta a gente ter a plataforma, ela está em Go Live, em produção, mas a ponta de negócio não querer utilizar a ferramenta ou não entender a necessidade e a criticidade disso. Então, levar essa informação para eles, mostrar a importância e que eles fazem parte do processo como um todo e a necessidade dos acessos privilegiados serem monitorados, o acesso ter um múltiplo fator de autenticação para ter um controle a mais, ter esse controle, essa revisão, fazer o PDCA de forma correta para evoluir também o nível de maturidade da ferramenta, faz todo parte do contexto geral, né? Então, só a plataforma, ter uma equipe controlando isso, não traz um resultado efetivo para a organização. Então, ter esse trabalho de trazer as de negócio, tecnologias para suportar essa operação nossa de segurança, ela é essencial também para a gente ter um resultado grande e efetivo no final do nosso dia, que é bastante corrido, né? A gente tem muita coisa para fazer, muito dos ataques hoje é voltado para a identidade, é voltado para credencial, para acesso indevido. Então, é um trabalho muito efetivo colocar um PAN na frente para fazer um monitoramento, para fazer um controle de acesso, porque você minimiza o vetor de ataque. Então, ter um PAN hoje na organização é essencial nesse contexto. Legal. E vocês falaram bastante sobre credencial, né? Tanto Medina quanto você, né? Então, olhando para o cenário de ransomware,
O que você acha que daria para agregar, né, dentro da estratégia de conter e de evitar o ransomware com a parte de controle de identidade? Bom, grandes cenários hoje, até a gente pegando o histórico dos últimos ataques, muito dos vetores é a falta de um múltiplo fator de autenticação adaptável, seja olhando a postura, seja o próprio token, analisando a identidade como um todo, se há necessidade mesmo daquele acesso privilegiado para aquele colaborador ou para aquele prestador de serviço, monitorar esse tipo de acesso. Essa é a primeira ponta de controle de segurança para um ataque ransomware, né? É apenas uma perna de evolução desse cenário, mas é efetivo, né? A gente ter isso já é um caminho muito efetivo para você conter um tipo de ataque ou um atacante, ou você barrar um atacante também do ataque. Então, ter esse múltiplo fator, você monitorar, fazer uma revisão de permissionamento é essencial hoje para você ter um controle inicial ali de um ransomware. Legal. Medina, e você, o que você acha aí, como a gente poderia melhorar, né, essa defesa contra ransomwares com o controle de identidade? Eu corroboro da visão do Leandro, acrescento alguns pontos que a gente enfatizou, né, tanto na minha fala primeira como a do Leandro, que é a parte de aplicar o list privilege. Então, muitas vezes a gente não precisa de credencial dentro das aplicações, dentro dos endpoints, no caso, né, para a gente fazer um bom uso ou dar a sinergia que o negócio, a tecnologia precisa para ter aquele acesso naquele momento, para ter aquela resolução de algum problema, né, no caso. Então, a gente evitando que a gente tenha as credenciais criadas, aí eu desonero minha governança, né? Eu evito que ele tenha uma credencial criada, fixa, sem um rotacionamento de segredos dentro do próprio endpoint. Eu coloco a camada de MFA bem colocada pelo Leandro, aonde a gente coloca mais uma camada de controle para que a gente evite o ransomware. A gente consegue ter uma maturidade bem, assim, bem forte, né? Ser bem maduro no processo de defesa contra um ataque de ransomware. E nesse sentido, tem a parte de monitoramento contínuo. Então, você começar a fazer a varredura no ambiente, você começar a olhar constantemente o seu ambiente, ter certeza que aquela credencial, aquele tipo de aplicação que está subindo, está no controle devido de identidades, acesso contra autenticação e autorização. Entretanto, a gente tem desafios nesse ponto, porque muitas aplicações, isso a gente tem na prática, né? Algumas aplicações, alguns produtos, eles não suportam esse nível de controle. Sim. E aí a gente tem que adaptar esse tipo de tecnologia para que a gente consiga fazer uma federação, colocar um MFA na frente, ou que você não consiga criar credenciais dentro deles. Muitas vezes a gente tem tecnologias ainda que necessitam de credenciais criadas localmente. E aí a gente tem que criar mecanismos para fazer a governança local. Então você tem desafio isso em larga escala quando você tem ambientes multidisciplinares. Vai muito da cultura também, né, Medina? A gente olhando para o cenário de tecnologia, muitos dos acessos privilegiados que são solicitados ou não tiveram alguma análise ou não foi feito uma validação correta desse acesso privilegiado. Às vezes o acesso nem era necessário para aquela atividade. Então vai muito do papel também da estrutura de AM fazer uma validação, fazer uma estruturação da necessidade desses acessos privilegiados dentro da nossa infraestrutura. E aí, Legal. com isso, né, só complementando, eu acho que com isso a gente entra numa questão, numa disciplina de elevação de um privilégio quando necessário. Então a gente coloca fluxos e a gente faz uma elevação de privilégio quando necessário, né? Então a gente acaba complementando uma arquitetura de governança de PAN nesse sentido, trazendo alguns requisitos para atender esse tipo de cenário. Legal, muito legal. Bom, o outro ponto que eu queria abordar com vocês, e aí vamos começar pelo Medina dessa vez, é sobre a parte de credenciais não humanas, né? A gente fala muito sobre credenciais humanas, a gente comentou já há bons minutos aqui sobre isso, mas eu vejo pouca gente falar sobre credenciais não humanas, como a gente consegue controlar isso e qual seria a alternativa, porque hoje a gente viu alguns dos vazamentos que aconteceram recentemente com empresas de tecnologia que indicam que justamente essas senhas, né, que ficaram hard-coded dentro do código, né, foram um dos vetores de ataque, né? Então, como que a gente conseguiria
fazer um controle, né, dessas credenciais não humanas com esse cenário de IPAM. Legal, Gabriel. A minha opinião, a credencial não humana, ela tem um escopo um pouco mais abrangente, né? Ela deriva em alguns outros tipos de identidade, como uma identidade no uso de um RPA, por exemplo. A gente tem automações, né, que ofertam esse tipo de funcionalidade para o negócio, para dar celeridade, e até algumas campanhas de negócio são aceleradas por causa de automações no uso de robôs. A gente tem as próprias credenciais que são nativas da própria solução, então as credenciais built-ins, que a boa prática é a gente começar a fazer, né, vou ser até redundante aqui, mas a gestão do ativo, ligar uma boa gestão do ativo com automações de embarque dessas credenciais, e por final a gente tem as devidas contas de serviço, né? Então as contas de serviço, ela tem um desafio, né, nesse ponto, porque ao longo do tempo a gente teve culturas de implementações diferentes, né? Então, no passado, tem a credencial hardcode, a gente tem aplicações legadas. Como que eu transformo um legado para uma aplicação nova? Então, dividindo o assunto em termos de legado, a gente pode assumir que a gente tem algumas definições de arquitetura de entrar localmente dentro da aplicação e começar a rotacionar o segredo localmente da aplicação. E aí eu falo que é uma a uma. Então, é uma estratégia de formiguinha, onde a gente vai caminhando para e passo. Importante a gente estar bem alinhado em termos de arquitetura, em termos ao board, para garantir, então, na estratégia, você fecha a porta para que as novas aplicações nasçam da maneira correta e você trata esse legado dessa forma. Aí você tem a aplicação legada que suporta uma conversa para obter um segredo de um cofre, ter uma conversa síncrona com relação à solicitação e request através de uma API, por exemplo, e você fazer o request desse segredo. Esse segredo pode ser estático ou dinâmico. Sendo dinâmico, a gente eleva a maturidade da gestão do segredo em si. E a parte de ser efêmero ou de ter o Just-in-Time Provisioning acrescenta ainda mais um controle. E aí a gente está trabalhando com a solução do cofre rotacionando. E por final, se a gente coloca um modelo de DevOps e a gente coloca essa inteligência ou esse requisito direto com um append dentro da esteira, a gente oferta o dinamismo que os desenvolvedores precisam. Eu volto de novo no mesmo ponto, onde que nós, gestores dessa parte de soluções para a área de tecnologia como segurança, ofertando um IAM as a Services, ou enfim, ofertando segurança como serviço, nós precisamos colocar modelos de consumo. Para quê? Para que isso seja de fácil assimilação do negócio. E a gente não gere mais impeditivos do que benefício, dependendo da ótica, né? Então, assim, e aí tem a mudança de cultura, tá? Essa é a minha visão com relação a isso. A gente tem um longo caminho, assim, para a gente transformar todo o legado, todas as aplicações e as culturas para o modelo Lean, né, de uso numa arquitetura serverless ou service mesh. Tá? Legal, muito bom. E você, Leandro, o que você acha aí sobre essa parte de non-humans? Bom, pegando o gancho do Medina falando de cultura, eu acho que o grande detalhe de segurança da informação ser envolvido no processo como um todo. Falando no contexto de projeto, diversas experiências de mercado e tudo mais, acaba sendo envolvido segurança da informação quando o projeto já está de pé, né? Muitas das vezes a gente está correndo atrás do próprio rabo, o avião já está voando, a gente brinca, né? A gente está trocando a turbina. Então, a mudança da cultura, a gente ser envolvido desde o começo do projeto para identificar essas contas built-in, já embarcar elas dentro do CyberArk, identificar as contas de serviço, fazer os controles e monitoramentos desde o começo do projeto e até identificar modelos de arquitetura que possam trazer a evolução e o controle desse contexto geral de segurança de uma aplicação, né? O que eu vejo muito é que hoje a gente corre atrás do legado ainda para fazer essas coisas acontecerem, porque os ataques estão ocorrendo, somos vetor de ataque, então sempre a gente está tendo que correr 18 horas num dia de 8 horas normais, né? Então a gente está sempre tendo que correr atrás do próprio rabo. Então, nesse contexto, as mudanças culturais, a importância que a segurança da informação tem acontecido dentro das organizações tem trazido esse resultado. E a gente tem que continuar
sendo efetivo e trazendo esse conforto também para um projeto. Normalmente a gente é conhecido como área do não, a gente não tem que ser conhecido como área do não, e sim de trazer aquele conforto e aquela segurança para aquele projeto correr da forma correta, né? Então, o acesso privilegiado, um PAN envolvido nesse projeto vai trazer esse conforto, seja através de uma autenticação, ou seja através de uma automação do processo de fim a fim, desde a construção de uma conta administrativa até a sua desativação lá, fazer esse processo de forma automática, controlar isso, guardar essa informação, fazer um monitoramento. Então, todo esse contexto geral faz parte dessa evolução da cultura. Então, em contextos gerais, a gente tem as duas visões. A visão de ferramental, de automação de serviço de máquina a máquina, mas também tem a cultura ali por trás, a gente está envolvido desde o começo do projeto para trazer essa evolução também do projeto no nível de maturidade e segurança. Com certeza. Não, legal. Bom, eu queria abrir para perguntas agora, né, para a gente fazer um bate-bola aqui com o pessoal, né, acho que tem bastante gente aí interessada, né, em falar sobre controle de identidade, então queria abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, levanta a mão. Ó. Liberar microfone 3, palco 1. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rafael, sou aqui do Banco Santander. Vocês comentaram dois temas que eu queria pedir se vocês pudessem dar um cenário de uso da randomização da credencial, porque a gente está bastante acostumado com randomizar a chave, a senha, né? Onde a gente tem algum cenário que possa utilizar isso, e também sobre o PDSA que vocês comentaram do Discovery, algum caso de uso e que tipo de abordagem, porque o Discovery numa infraestrutura que você tem diversos tipos de tecnologias envolvidas, você tem servidores, vários flavors, você tem banco de dados, equipamentos de telecomunicação, como vencer esse desafio de suprir essas particularidades de cada ferramenta e conseguir ter visibilidade de fato do que está ali, built-in, do que está local, etc. Legal. Medina, Leandro, o que vocês preferem começar? Vou começar e o Leandro complementa aqui. Bom, eu acho que, Rafael, prazer. Eu acho que o primeiro ponto aqui, né, pegando suas perguntas de trás para frente, é a gente ter uma boa gestão de ativo. Então, a gente precisa ter o nosso asset sempre o mais compliance possível. É muito difícil isso, né? Em instituições de larga escala, isso é muito difícil, é uma briga eterna, né? Mas esse é o primeiro ponto. A partir do momento que a gente conseguiu ter uma completude dessa informação, fazer o 80-20, a gente precisa entender quais os níveis de tecnologia que a gente vai ter. E aí, um grande desafio nesse cenário é a gente trabalhar híbrido, né? On-premises e cloud. Então, quando a gente identificou as tecnologias, a gente está falando de banco de dados, ele vai suportar determinada linguagem. O sistema operacional suporta outra, as aplicações suportam outras, SaaS suporta outra, e as multi-clouds a gente tem que ter um nível de certo nível de padronização. A gente tem que ter um time capaz de conversar em todos esses idiomas que são necessários para fazer essa automação. A partir desse momento, você consegue fazer essa automação em D+1. Nasceu, você implanta o script para a gente fazer o embarque dessa credencial e rotacionamento. Então, assim, não tem muito segredo, tem mais desafio do que segredos nesse momento de arquitetura, no meu ponto de vista, né? Então, você coloca toda a complexidade na gestão do ativo e na pluralidade do seu ambiente. Por isso que a gente tem que visar, eu acho que um bom ponto numa linha de estratégia é a gente visar a padronização da autenticação. Então, a gente direcionar para alguns IDPs e a gente centralizar a criação de identidade ali. E aí, nesse momento, você tem um embarque automático baseado na gestão de ativo. O segundo pilar seria você fazer o discovery na sua infraestrutura, que você usa a mesma base de gestão de ativos. Você faz o discovery na sua infraestrutura e você pega o que não entrou em conformidade, tá? Então, assim, do meu ponto de vista, esses são os baby steps que têm que ser seguidos, né? E assim, não são tão babies assim, são bem largos, né? Dado o tamanho da infraestrutura do Santander, por exemplo. E aí, depois disso, você começa a ir para um patamar de você rotacionar os segredos, né? Usando os artifícios que as próprias ferramentas ou o seu script handmade vai ofertar. E com isso, você começar a colocar aplicação, e aí
pisando na sua primeira parte da pergunta, a parte de gestão de credenciais em just-in-time, ou a gente fazer a abordagem de usuários efêmeros, que aí a aplicação vai ter que ter a inteligência de trabalhar com um deny. Então, como que vai ser esse ponto? Você vai ter que fazer uma solicitação, tratar um deny onde você não vai conseguir se autenticar e fazer uma nova requisição. Isso tem que ser muito arquitetado no desenvolvimento do software, porque a aplicação ele vai fazer a primeira chamada, vai tomar uma negativa e ele vai fazer uma chamada para uma segunda credencial ou para uma credencial que vai ser provisionada e entregada para você em real time, tá? Então, assim, você tem um failover nesse processo? Tem, mas ele tem que ser reduzido. E aí, como que você oferta que as aplicações façam isso? A sua ferramenta de PAN ela vai ter que estar conectada na sua infraestrutura. E aí vem o terceiro grande desafio. Quanto maior a sua gestão de ativos, maior vai ser a sua expansão da sua ferramenta de PAN. Então, você tem que abrir o leque da sua ferramenta de PAN. Tenho 10 tipos de tecnologias de banco de dados, eu tenho que abrir. Qual é o nível de privilégio que cada aplicação precisa? Aí entra a governança de acessos, onde você põe a governança da identidade, né, no caso de serviço ou um RPA, por exemplo, para ele ter o mínimo de acesso de privilégio necessário. Tá? E aí é caso a caso, né, Medina? Aí não Exato. tem muito para onde fugir, não, tá, Rafa? Então, pensando no contexto geral, ter uma ferramenta que facilita a gestão de ativo, ela já traz um cenário pré-estabelecido, mas você ter um PAN que faz esse discovery, que traz essas informações, já facilita no projeto como um todo, mas você tem que definir um roadmap de steps desse projeto. É árduo, é um processo longo, mas ele é mais efetivo nesse sentido, tá, Rafa? Então, se olhar caso a caso, cada versão, a gente sabe que tem versões já que estão descontinuadas, mas estão nos ambientes. Como tratar isso também de forma paralelizada. Então, a gente tem diversos desafios quando faz um discovery desse cenário. Legal, como é bom ouvir gente que conhece, né? E tem bastante experiência. Vamos pegar mais uma pergunta, acho que dá tempo pelo menos para mais uma, hein? Bom, pessoal, eu ia fazer uma pergunta sobre os desafios, mas acho que nessa última vocês responderam bem os desafios que vocês enfrentaram, então eu vou perguntar para o Leandro. Leandro, a gente conhece bem a Natura, cara, e o modelo completamente incomum, né, de comercialização da Natura, com milhares de consultoras. Eu queria perguntar para você que tipo de desafio esse modelo da Natura traz para você nesse assunto nosso aqui do painel de gestão de acesso privilegiado. Boa pergunta. Deu uma complicada, mas uma boa pergunta. Bom, olhando nesse cenário, a gente sabe que CIAM hoje está em voga também, a gente vê muitas conversas sobre isso, né? Essa separação do que é acesso de consultor, de vendedor para outras empresas, do cenário corporativo interno nosso de sustentação. Olhando para esse cenário, o PAN ele vai trazer justamente essa segregação desses acessos e dimensionalização do que é controle de CIAM, o que a gente pode suportar dentro da ferramenta para esses acessos que vai dar o conforto para as consultoras acessarem uma ferramenta, você ter MFA, então você vai usar o PAN justamente na parte de sustentação dessas consultoras, né? O acesso direto delas vai continuar o mesmo, mas quem sustenta isso vai ter que ser fatalmente através de um PAN para trazer justamente esse conforto por ser um vetor de ataque, né? A gente sabe que essas portas de entrada por consultoria, vendors e tudo mais é realmente uma porta importante de análise e monitoramento de uma empresa. Então, é um cenário que a gente olha com bastante cuidado, visto que temos que olhar também quem acessa lá na outra ponta, se tem conhecimento de segurança, se tem um celular, se tem o conhecimento de fazer uma senha forte. Então, trazer um contexto de PAN, trazer um contexto de MFA adaptativo, traz esse conforto para esses acessos dessas consultoras e até poder segregar essas atividades do dia a dia. Legal. Quer complementar, Medina, a bomba aí que o Alvarez lançou? Eu tenho alguma consideração com relação ao último ponto do Leandro, que assim, acho é de extrema valia, porque o acesso condicional é o acesso condicional com análise de dispositivo, né? Então a gente vai ter uma gestão do dispositivo e esse acesso condicional vai dar uma maturidade e o MFI. O MFI ele vai acabar de completar essa segurança e nichar o público. Ele é um stepzinho, né? Exato. Medina? É uma camada complementando a outra, aonde que você vai adquirir a maturidade que
oferta essa segregação de público-alvo, de personas, né? Legal. Acho que é isso então, pessoal. Muito obrigado, viu, pelo prestígio. E obrigado, Medina. Obrigado, Leandro, Eu que aqui, por agradeço. Eu participar. que agradeço. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai sair aqui e a gente pode continuar conversando. Obrigado, Obrigado. pessoal. Obrigado, Tchau, tchau. pessoal.